Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Conferência Internacional é assim. Esta é a Eclésia.tech, eu sou Marcos Florentino e estou aqui para conversar com um dos palestrantes da nossa conferência, o DJ Naldo de Sá. Naldo será palestrante no domingo às 14 horas, falará sobre o tema Música Digital, Evolução ou Revolução. E hoje a gente vai conhecer um pouco da carreira, da trajetória do Naldo de Sá. Naldo é locutor de rádio e TV, Naldo é DJ, Naldo é produtor musical, é historiador da música cristã, é um pesquisador na área e é também um dos pioneiros da música eletrônica no meio cristão. Então, só aguardando o nosso convidado para que a gente possa ter esse bate-papo. Naldo, um prazer conhecer você e um prazer receber você. Você que será Muito obrigado, palestrante, igualmente, Marcos. você que será palestrante no próximo domingo, às 14 horas, falará a todos nós sobre música digital, Isso. evolução ou revolução. E aí já vamos começar então falando sobre a conferência, sobre a Eclésia.tech. Quais são as suas Vamos lá, expectativas? vamos já começar. Isso. Quais são as suas expectativas, os seus objetivos, digamos assim, e o que o público pode esperar dessa palestra? Olha, para mim é uma satisfação imensa participar de um evento muito, acredito, muito urgente, né? Muito mais agora, justamente com essa pandemia, ficou muito mais claro a urgência da igreja em entender como funciona a ferramenta da tecnologia, como utilizar da melhor forma possível, né? Isso já vem há um tempo, essa necessidade já vem se fazendo há um tempo, mas a igreja tem uma dificuldade de muitas vezes acompanhar essa mudança de tecnologia que acontece de tempos em tempos com a internet agora, e claro, então eu espero a gente poder discutir não somente a música, mas também todo o uso da tecnologia a favor, né, do reino, como utilizar, a melhor forma de se utilizar, as regras, muito importantes, já que a comunicação via internet é uma comunicação totalmente diferente de uma comunicação então acostumada a se ouvir como rádio, televisão, ou programas diferenciados. Na internet é uma outra linguagem, é um outro formato, é um outro público, né? Acredito que vai ser bem interessante esse papo, viu? Show de bola. Então vamos falar um pouquinho sobre o Naldo de Sá, antes de entrarmos no assunto música, propriamente. Como o Naldo se Vamos aproxima da lá. fé cristã? Como o Naldo se aproxima da fé cristã? Essa é a pergunta. Como aproxima da fé cristã. Você já veio com dois pés assim, né, cara? Pegando já. Muito bom, cara. Olha, a fé cristã, para mim, ela está em primeira mão vinculada à Bíblia. Ela é minha fonte máxima de inspiração e é onde realmente eu me encontro. Paralelo a isso, a minha experiência pessoal intransferível, né, cara, com o eterno, né, com Deus, né, através dessa duas vertentes é onde eu me encaixo, né, e a partir daí começa uma trajetória onde, por uma questão de talento e uma questão de afinidade, a música ela fala bastante, a minha trajetória ela fala bastante através da canção, da música, dos trabalhos em volta, não somente a música, mas na verdade que envolve a mídia de um modo geral, onde eu venho atuando dentro do reino de Deus, trabalhando justamente nessa sequência, né? Uhum. Sim. Bom, o Naldo de Não sei, Sá... não sei se respondi, Não, ok, tá perfeito. O que você disser, eu assino embaixo. perfeito. Sempre existe aquela pergunta praxe do jornalista, que seria mais ou menos do tipo assim, Ok. Naldo de Sá por Naldo de Sá. Seria uma espécie de definição de si mesmo. Mas eu encontrei em Tá. uma de suas redes sociais, na sua biografia, o seguinte: alguém que Aham. busca viver na simplicidade e de forma relevante. Este é o Naldo de Sá, não é? Comente um pouco para a gente, então, por Esse. favor. Perfeito, Marcos. Exatamente isso. Busco de modo simples, mas de modo relevante. E se eu for falar um pouquinho sobre isso, qual é o que eu quis dizer com essa frase? Eu quero viver de uma forma que possa fazer diferença no mundo, através do meu trabalho, através da minha pessoa, que possa, de alguma forma, inspirar outras pessoas, que eu possa deixar a marca de alguém que tem o compromisso com aquilo que vive, daquilo que prega viver, daquilo que acredita. Né, cara? Alguém que faça uma diferença na Terra, que não seja
como diz a música do Pink Floyd, um tijolo a mais no muro, mas alguém que se destaque não chamando atenção para mim, mas sim aquilo que eu carrego dentro de mim e tento passar para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, de uma forma simples, ou seja, entendendo que eu sou apenas um ser no universo como milhares. Não sou ninguém especial, mas que ninguém. É apenas alguém que está incomodado em passar por esse tempo aqui na Terra, como o Larry Norman, cantor da década de 70, falava, eu estou apenas visitando esse planeta, então, enquanto estiver aqui, que isso seja realmente relevante, o meu modo de ser, o meu modo de falar, isso possa inspirar outras pessoas de alguma forma, de algum jeito. É mais ou menos isso. Que legal, Naulo. Quero mandar um abraço para todos que estão entrando aqui. Vejo a Thaís e o Davi Moretti, que foram os últimos a entrarem aqui na live. Mas tem mais uma definição sua a respeito de si mesmo. Eu pincei lá na sua rede social. Rapaz, você pesquisou. Aquele stalker, né? Vamos lá, então. Explique para a gente, por gentileza, vamos lá. o que você quis dizer com essa afirmação aqui, ó. Por estar sempre tentando olhar um pouco além do que havia no horizonte, muitas vezes pensei estar louco. Hoje vi que tudo fazia sentido. Boa, hein? Foi boa. Aliás, eu postei essa frase não tem tanto tempo assim, na verdade, realmente. O que eu quero dizer com isso? É que muitas das coisas do qual eu entrei em projetos, entrei em viagens assim de imaginação, começando projetos, ideias de coisas que na época foram muito mal vistas por muita gente, foram mal compreendidas, as pessoas não entendiam muito bem a minha visão quando eu tentava justamente tentando, através de alguns projetos, mostrar que é possível a gente renovar o modo com o qual a gente vive, o modo com o qual a gente lida com o Evangelho, apresentando ele através da música, da literatura, do entretenimento, enfim. Né? Eu sempre me incomodei muito com essa ideia da coisa, desse status quo que a igreja costuma viver muitas vezes, né, cara? Em que o formato de culto é aquele que está tudo certo, o formato das coisas tem que estar como sempre estiveram. Eu sempre acho que à frente há coisas que devem se fazer. Baseado nisso, eu falo justamente nas minhas palestras uma coisa que às vezes incomoda muito o cristão. Eu falo o seguinte, olha, a igreja geralmente, por questão histórica, ela vem caminhando geralmente 10 anos atrás do tempo atual dela. Em relação a muita coisa, a igreja demora muito a se adaptar a mudanças de época. E eu tenho a prova disso. Por exemplo, a televisão, demorou muito tempo a igreja aceitar a televisão como um veículo de comunicação que podia ser usado também a favor do reino. Né? Demonizaram muitos anos. E assim Sim. foi também com o rádio, aí alguns instrumentos musicais, e muitas outras coisas. A igreja sempre demorou muito. A internet, né? A internet demorou muito, né? Então, há uma resistência, e a gente precisa, além de olhar lá na frente dessas coisas, olhar já pensando no futuro. A igreja tem que ser para agora e para amanhã, né, cara? Então, essa é a minha ideia. Então, alguns projetos que eu entrei, como, por exemplo, música eletrônica, foi uma delas que eu comecei a fazer no começo da década de 2000, onde a internet ainda era uma coisa bem carroça, né, cara? Não tinha nem redes sociais como temos hoje e tal. Então, você imagina, por exemplo, o tamanho da resistência e de combates que eu enfrentei, né, cara, em relação a isso. E outras coisas que eu ousei fazer, que na época realmente o pessoal achava que eu estava louco, né, cara? Você tá querendo imaginar uma coisa que não existe, cara. Mas a ideia é essa, realmente. É fazer existir coisas que não existem. Porque tá existindo, já tem um monte de gente fazendo isso aí. Eu não quero brigar com um monte de gente fazendo a mesma coisa. Eu quero fazer alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo com relevância também e com muito temor, né, cara? Muita gente não percebe que o evangelho, na verdade, é a essência, né? É conteúdo. A forma é adaptável, né? O método, o modo pode variar de acordo com o tempo. Exatamente. A essência é que permanece, a essência é inalterável, né? Agora, quanto a isso, você fala, você é um dos pioneiros da música eletrônica no meio cristão, e você falou sobre isso há pouco, e eu pensei outra frase sua, você disse o seguinte, o que para alguns é apenas barulho, chamo de ministério. É isso aí? Perfeito, é isso aí. É porque justamente isso, acontecia isso, o pessoal achava que era apenas uma coisa irresponsável, alguém tentando talvez até desviar os jovens, coisa do tipo, né, cara? A pessoa achava que lá dentro ia acontecer alguma coisa fora do comum. Né? Então, realmente, para muita gente era apenas uma coisa assim, sem valor nenhum, né, cara? Eu escrevi algumas crônicas em que as pessoas não entendiam, simplesmente porque eu não fazia do formato, vamos dizer, crentez de ser. Né? Eu sempre escrevi de uma forma mais ousada, criando histórias e tal, e o pessoal não entendia muito bem isso, e muitas vezes fui muito mal confrontado. Programa de rádio, eu apresentei alguns programas de rádio em que eu não fazia no formato normal
entre aspas, que o pessoal costuma fazer de igreja. Por conta disso, o pessoal ligava me xingando, dizendo que eu não estava apresentando alguma coisa correta, né? Aquela coisa, porque não comecei dando a paz do Senhor, né? E orando no final, aquela coisa toda. Sim. Aparentemente coisa simples, mas que causava um incômodo muito grande na comunidade, né, cara? Então, a música, no caso, ela é isso, não só na música eletrônica, mas eu também como músico, também participei de muita banda de punk rock, que é uma coisa um estilo musical particularmente que eu sempre gostei bastante. E, claro, já imagina então a confusão que isso causa, né, cara? Dentro de um cenário, que eu estou falando de um cenário há 20, 25 anos atrás, né, cara? Muito bem antes, realmente. Hoje a igreja vive hoje numa liberdade muito grande para qualquer tipo de estilo e manifestações que hoje está muito mais fácil você hoje apresentar um projeto musical diferente, né? Mas acredito que é isso aí. Então, realmente, para muita gente era apenas barulho. Para mim, eu levava a sério, sempre levei muito a sério. E depois de anos, pude ver realmente que tudo valeu a pena, na verdade. Na época, eu achei. Você ouve você é tão bombardeado que até você, uma hora, chega a duvidar. Não estou louco realmente, o pessoal está certo, eu devia sentar no meu banco e frequentar o domingo lá, como diz o hino pentecostal, né? Membro de banco é prego e parafuso, não vou sentar lá, vou ficar na boa. Mas. Tô aí, Ainda tô bem, vivo, tô velho, eu continuo sonhando. ainda bem que Deus usa os loucos, né? Exatamente, eu tô aqui, né? A Thaís Machado está dizendo o seguinte: esse cara, Sim. se referindo a você, tem um nível de Uhum. loucura admirável. Ela comentou aqui agora. Ah, E ela obrigado, disse Thaís. também Poxa que vida. você toma formol gospel. Ela tá querendo entregar, ela querendo saber a minha idade. Não, vou dizer não. Eita. Naldo, você é guitarrista? Sou baixista. A minha grande paixão é contrabaixo. Eu sou baixista também, sabia disso? Então, pô, então estamos Estamos. juntos, nós somos sofredores, né? Somos sofredores do grupo musical, né? O menos percebido é o baixista. Eu sou apaixonado por rock, mas toco numa banda de jazz. Pô, Acontece, né? maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A música ela é muito boa. O pessoal, inclusive, me pergunta, Naldo, o que, que você gosta de ouvir? Quais as suas bandas preferidas? Eu falo para a pessoa, eu gosto de boa música. Isso não tem a Isso. ver com estilo musical, não tem a ver nem literalmente com selos, né? Isso é gosto, isso não é. Se o trabalho é bom, tem letras com qualidade, tem melodias boas, eu aprecio muito, né, cara? Só Bastante. existem dois tipos de música, né? A boa e a Sim. ruim. Exatamente. A boa ruim não existe dó evangélico e dó secular, entendeu? Existe Isso o aí. dó bem tocado e o dó mal tocado. Isso aí. Agora, do universo gospel, há duas bandas que eu sei que você gosta. Corrija-me se eu Diga lá. estiver errado. Uma Ok. delas é essa aqui, ó. Rebanhão. Ah, Rebanhão, sim, com certeza. Rebanhão, Eu vi forte, sim. você com a capa de um LP aí no seu Instagram. Isso, exatamente, cara. E a Rebanhão. outra, É. e a outra é essa aqui, ó. Ah, Striper, sim. Esse Inclusive, sim. É. eu estou com a camisa do Striper hoje. Poxa, não tá dando pra ver aqui, mas depois você posta uma foto aí, cara. Olha, não, vou levantar aqui um pouquinho. Aí, ó, Striper. Aí, olha que maravilha, rapaz. Com a galera aí, ó, toda. Sim, Voz, o Michael. Michael Sweet e sua trupe. É uma Isso. Em banda homenagem a você, eu belíssima. vim de Striper. Oh, muito grato, obrigado, honrado. São duas bandas que eu aprecio muito. No Brasil, a banda Rebanhão, até a pessoa que não é tão ligada na música gospel, mas acompanha, sabe da importância do grupo. E voltou, aliás, há pouco tempo agora Sim, voltaram a excursionar, né? Claro que sem a presença do Janiras, que foi realmente o grande mentor, foi o grande diferencial, né? A música se divide no Brasil em duas, assim, a música moderna, falando já, né, de 70 para cá, se divide basicamente entre antes de Janir e depois de Janir. A música cristã sofreu uma mudança profunda no seu modo de se apresentar, nas suas letras, no seu desprendimento, na sua ousadia com o Rebanhão, né, cara? o Janires faz muita falta no nosso meio, né? Faz muita falta. Cara com uma pegada diferente de escrever, poesia, que colocou na música, tirou da música evangélica aquela coisa sisuda, que até Sim. então, até o Janires tinha. A música cristã era boa, tem muita gente boa, tinha. Porém, ela não alcançava esse nicho de pessoas com um modo ousado, descontraído, mas com aquela pitada de genialidade, né, cara? Não tem na Meu música evangélica paletó nada que nos listrado tinha uma comparável. lista só, né? Meu Exatamente, paletó é um listrado. bailão, Isso. de uma lista só. São músicas até hoje que são totalmente únicas no cenário cristão. Cara,
ousar cantar um negócio desse, né, cara? Tanto e outros fatos que as pessoas não sabem, por exemplo, mas quando o Rebanhão foi lançado, a capa desse CD que se mostrou já é uma capa adulterada já pela gravadora, porque a primeira capa, na verdade, o Janiris está com a camisa aberta, né? Causou aí um grande alvoroço, e alguns jornais, entre eles, por exemplo, o jornal Mensageiro da Paz, exatamente. Isso foi a gravadora recolheu os LPs, né? Então quem tem os LPs originais hoje em dia tem uma preciosidade, porque realmente é um LP raro. E a comunidade evangélica, inclusive, mandou queimar os LPs, quebrar os LPs, né? Os irmãos foram encorajados a fazer isso, porque era uma coisa, não só a letra, mas a capa, odiaram tudo, na verdade, do Rebanhão. Né? Década de 80, né? Imagina, década de 80, o cenário cristão brasileiro, como sofreu preconceito, né? Com certeza. E essa tarde aqui que eu mostrei é exatamente referente ao que você está dizendo, né? Ele estava com a camisa aberta e isso seria um escândalo, imagino, né? Na época. Foi um escândalo, foi. Isso foi um escândalo e causou realmente aí um grande problema. Inclusive, recentemente eu conversei com um amigo que de pouco tempo, né, cara, que justamente o pai dele era o dono da gravadora, a Doce Harmonia, que gravou esse primeiro LP. E ele me contou uma coisa pitoresca que nenhum livro de história contou ainda. Né? Por exemplo, ele contou que, na verdade, o pai dele tinha viajado para fora do país, ele aproveitou e gravou esse LP do Rebanhão, né? No estúdio deles de gravação, tal, sem o pai dele saber, né, cara? Pintou o convite e tal, né? A galera foi lá no estúdio gravar esse LP aí, o Mais Doce que o Mel. Quando o pai dele chegou de viagem, deu um susto. Meu filho, o que é isso que você gravou aqui? Você lançou, cara? E foi aquele alvoroço, mas tinha lançado já estava acontecendo, as pessoas já estavam gostando, outras odiando, mas o fato que tinha chegado para ficar, né, cara? Aí foi um dos fatos interessantes que marcaram a presença. Eu conheci o Janiris, andei um pouco com ele uma boa época aí. Você conheceu o Janiris? Sim, pessoalmente. Né? Na verdade, eu sou capixaba, né? Eu moro em São Paulo, mas sou de Vitória. E nessa época o Janiris tinha se estabelecido no Rio de Janeiro, onde é muito próximo de Vitória. Eu ia sempre, através de década de 80, começou a explodir um movimento ainda embrionário de música contemporânea, como assim dizer, músicas atuais no meio cristão. E havia várias bandas que aconteciam, porém não dá para ter, não tivemos hoje a revolução que tivemos hoje pelo fato de não ter nenhum tipo de apoio que nós temos hoje, mídias, redes sociais, outras coisas. Né? A coisa era distribuída manualmente, mão a mão, LP, então não se dava para fazer uma revolução tão sentida tão rapidamente como é hoje, né? Mas existia bandas em São Paulo e bandas do Rio de Janeiro que já ensaiavam alguma revolução. E nesse meio eu participava de uma banda, fui para o Rio de Janeiro fazer um trabalho com o pessoal lá, conheci o Janiris e a sua trupe, e passamos a caminhar junto um tempo, né? Ele via para Vitória, eu ia para o Rio de Janeiro, a gente fazia algumas coisas juntos, e foi um tempo muito bacana, realmente. Que legal, não. Ó, a Alessandra, que é a esposa do pastor Romo, está aqui dizendo que a sua câmera está virada. Alessandra, a gente conversou sobre isso no início da live, a gente resolveu deixar assim porque era melhor para ele ali. Então, vamos nessa. Mas se quiser eu mudo, não tem problema. Por mim, está tudo bem. Se por você estiver confortável também, sigamos. Tudo bem. Beleza. Talvez ela só comentou porque talvez não estivesse pensando que nós não estivéssemos percebendo, né? Talvez tenha sido isso. Bom, beleza. Você é um historiador da música cristã contemporânea, né? Isso abarca as décadas de 70, 80 e 90 e anos 2000? Corrija-me se eu estiver errado, é isso mesmo? Uhum. Na verdade, vai muito mais longe a minha pesquisa, na verdade. Né? Eu recentemente fiz uma série de palestras e justamente para poder dar ênfase ao tema e ser uma coisa mais possível de se fazer em um curto espaço de tempo, eu resolvi fazer apenas uma palestra pegando os anos 70 para cá, né? Onde aconteceram realmente as grandes mudanças realmente. Mas a minha pesquisa musical, ela vai até a Reforma Protestante, de lá para cá. Nossa. Eu posso te dizer com humildade que eu tenho alguma condição, um certo conhecimento já para poder conversar e palestrar sobre o tema. Desde lá, justamente, até um pouco antes da Reforma Protestante para cá, como era a enologia da igreja na época, como era a liturgia, qual a ideia da época da música, o papel dela dentro de cada igreja, como se fazia todo esse trabalho. Eu venho, então, de lá para cá historiando. Porque, na verdade, eu comecei por uma necessidade pessoal minha. Ah, é? Só sendo um pouco... um resumo, né? A minha história como historiador, na verdade, foi por acaso, porque, na verdade, eu participei dos anos 80, dessa revolução toda, e eu me vi, de repente, cercado na igreja, bombardeado por todo tipo de acusação, né? O cara que tocava bateria, o cara que usava cabelos compridos, o cara que andava cartão rock para Jesus,
tudo parecia extremamente violento para a igreja absorver aquilo. E vinha, então, vários tipos de acusação, né? Desde que o diabo estava na bateria, estava na guitarra e outras coisas. E o demônio estava em todo que tipo de música, né? E qual era? Na época eu pensei, bom, a minha única arma que eu acho que eu posso tentar entender isso é o conhecimento. Talvez a minha arma seja o conhecimento, né? Se eu tentar conhecer um pouco mais sobre o que eu estou ouvindo, as coisas que estão acontecendo, e fazer um paralelo disso também com estudos bíblicos, talvez eu consiga entender um pouco melhor isso e consiga argumentos para defender. Eu acho que não só um bom argumento, eu não queria simplesmente trocar farpas, trocar ofensas com as pessoas. Né? Eu achei que seria um caminho bom o conhecimento. Então eu comecei, na verdade, tentando saciar a mim próprio. Né? Eu queria conhecer um pouco mais sobre aquilo que eu ouvia, e então comecei a pesquisar. E claro, é uma época muito difícil, né? Estou falando da década de 80, não tínhamos internet, então tudo muito arcaico, né, cara? Eu trocava cartas com pessoas do mundo todo, simplesmente, né? Na época participava, escrevi muito fanzine, né, cara, de música cristã. Cara. Ninguém sabe o que é fanzine hoje em dia, a maioria das pessoas, né? É a revista alternativa. Então fui conhecendo, ir para a biblioteca pesquisar sobre o que eu achava, alguma coisa, revirar livros e livros, tentar achar alguma coisa sobre música dentro do contexto religioso, né, cara? E como aquela coisa acontecia, pesquisando. Então foi tudo assim, muito arcaico. Claro que depois a gente vai conhecendo pessoas importantes que vão nos linkando e a coisa vai ficando mais fácil, né? Depois de muito tempo dessa pesquisa, eu descobri com o tempo, um tempo atrás, que na verdade todo esse meu conhecimento e toda essa minha curiosidade era compartilhado por muito mais pessoas, tinham vontade de conhecer e saber. E descobri que, graças a Deus, nessa caminhada toda, eu tinha alguma coisa já arquivado na cabeça e em material que eu podia justamente, então, poxa, eu vou compartilhar com essa galera então. Não sabia que tinha tanta gente interessada num tema que eu achei que só eu me interessava por isso, né? Porque a igreja, normalmente, quando eu falo igreja de um modo geral, claro que há sempre exceções, mas de um modo geral, a comunidade cristã, ela nunca deu bola para a própria história, para a própria cultura. A igreja não é ligada em cultura, né, cara? E pode falar de história da música, mas o que tem a ver com a igreja? Mesmo sendo evangélica, não interessa. A igreja não é muito ligada à cultura, muito menos à sua própria história. Eu acredito que muita gente não é nem atento a isso. Então, eu ficava assim, bom, esse é para mim esse negócio aqui, né, cara? Vai servir a mim, pelo menos. E eu comecei, então, através disso, escrever para jornais, revistas, sites e tal. Mas depois vi que havia uma necessidade e eu comecei, então, a organizar essas palestras, né, cara? Olha, o ponto básico dessa palestra, só para não delongar muito, foi, na verdade, foi esse LP aqui, tá? O ponto básico dessa palestra que eu fiz ano passado todo. 50 anos da música cristã. Por que 50 anos da música cristã contemporânea? Esse LP aqui, ó, um LP raríssimo, do cantor Larry Norman, guitarrista. Esse LP aqui é considerado o primeiro álbum de rock da música cristã no mundo, na história. Né? Foi lançado em 69. O LP chamado Unplugged This Rock, né? Sobre essa rocha. É o primeiro LP de rock na música cristã mundial, foi lançado justamente por esse cantor, compositor chamado Larry Norman, né, cara? É um LP raríssimo. Então eu pensei, bom, então vou fazer um apanhado. 69 a 2019, 50 anos, né, cara? Então ele, através dele e outras bandas, começaram uma verdadeira revolução nos Estados Unidos que respingaram no Brasil e influenciaram diretamente e indiretamente toda a música cristã brasileira também. Sofreu toda a sua influência. O primeiro cara a colocar ritmos contemporâneos realmente de fato, né? E realmente aí dar um pontapé inicial numa revolução. Inclusive uma frase dele, um outro LP que ele lançou, em seguida esse, é uma frase que eu considero uma frase chave realmente para toda essa revolução da música cristã, e ela traz um grito realmente de vamos, gente, vamos atualizar, né? A música dele chama-se Why Should I Let Have All the Good Music? Por que só o diabo tem que ter a boa música? É o título da música, né, cara? É um grito realmente, né? Um grito interessante do Larry Norman, né, cara? É o cara mais influente da música cristã, né? Então, por que só o diabo tem que ter a boa música? E para quem acha que essa frase foi incrível, que o Larry Norman lançou em 70, ou quem está assistindo a nossa live, fique sabendo que essa frase quem falou foi um cara chamado Martim Lutero, cara. Olha só. Exato, foi. Na verdade, essa frase é dele, na verdade. Larry Norman pegou essa frase, vou musicar esse negócio aqui, tem tudo a ver. Porque ele sofreu extremamente por conta de lançar, né, um LP com uma cena, com uma pegada rock and roll, vamos dizer. Claro, se você ouvir hoje, é uma coisa muito light perto do que a gente ouve hoje. Mas foi um trabalho contemporâneo. E a partir daí, então, começou essa palestra que eu fiz. Além das palestras, você tem material escrito, publicado, livros, por exemplo, a respeito do assunto? Ou não? Não, livro eu não tenho. Estou a caminho. Estou tentando finalizar um livro agora. Né? Já venho escrevendo há um tempo ele.
Parei uma época, devido a muitos trabalhos, agora retomei, né, aproveitando a pandemia, tem um tempo a mais, eu estou retomando, eu quero lançar, se Deus quiser, no máximo até no primeiro semestre do ano que vem, está lançado um livro contando um pouco da história da música cristã. Sim. Agora eu escrevo sim para sites, jornais, revistas, eu escrevo bastante. Escrevi, atualmente eu sou colunista do site, por exemplo, o Gospel Prime, eu tenho coluna nele, né, cara? E várias revistas, algumas são regionais, como aqui tem a Felicidade, da Igreja Batista, aqui do Vale do Paraíba, uma igreja enorme. São José dos Campos, né? São José dos Campos, faz uma edição de 15, 20 mil exemplares. Eu sou colunista da revista, né, e participo de vários trabalhos relacionados a isso. Se procurar na internet, tem muito artigo meu relacionado à música, que eu colaborei com outros sites, né, que eu nem lembro, né, cara? Até para fora, inclusive, com um jornal chamado Cefiro News, um jornal em português e inglês do Canadá. Escrevi para eles muito tempo também, né, cara? E Bola Rádio também, fiz muito programa lá com Classic Hits, um programa só de músicas dos anos 70, 80 e 90 da música cristã. Então, e fãzinho, né? Eu fiz muito fãzinho também. Uhum. Naldo, durante muito tempo se chamava música cristã, música evangélica, e na década de 90 houve esse boom, música gospel. Como você avalia os aspectos positivos e negativos da música gospel e como você enxerga, interpreta, faz a leitura da música gospel atualmente? São duas perguntas, então. Foi ótima pergunta, Marcos. Inclusive, você pode ter notado que eu até hoje, quando falei sobre música, não citei a palavra gospel, né? Sim, citei música cristã, né? Uhum. Isso é um dos tópicos que eu tomo um tempo legal para falar nas palestras, né? Gente, não existe música gospel no Brasil, né, com esse nome. Isso está errado. Tá? Vamos desconstruir isso. Aí o pessoal fica assustado, como assim e tal? Então tem que contar toda uma historinha, né, gente? Olha, gente, o nome gospel no Brasil entrou, na verdade, como vamos dizer, uma estratégia de marketing. Tá? Foi criado na época pelo Esteve Hernandes, né, da Igreja Renascer, que justamente no começo dos anos 90, ele já tinha aí, a Igreja Renascer já estava bombando, como diz a moçada, ele tinha então já uma gravadora, tinha uma rádio arrendada, enfim, tinha toda uma estrutura bacana, né, cara? E ele é um cara do marketing, para quem não sabe, o Steve Hernandes é um cara do marketing. E ele pensou, poxa, o nome evangélico era um nome que já trazia uma certa... Um desconforto e até, principalmente quem não era cristão, já via com maus olhos. Qualquer coisa que fosse evangélico, né? Parecia uma coisa tosca, mal feita. E que de fato... Careta, dizer, careta, enfim, alguma coisa que não vale a pena eu perder meu tempo para ouvir, né, cara? Principalmente a moçada. Então, pô, gospel é um nome em inglês e tal, bacana, soa diferente, e vamos usar esse nome então, né? Então criaram o nome gospel, né, cara, no Brasil, mas de forma equivocada, não é? As pessoas vão começar a usar de uma maneira que não, na verdade não é. Eu digo pra gente, costumo dizer pro pessoal o seguinte, olha, música gospel é um estilo musical específico dentro dos estilos musicais existentes, né, nos Estados Unidos e no mundo afora, né? Não é um denominador para toda a música evangélica como se faz no Brasil, né? Que tem forró gospel, axé gospel, enfim, rock gospel, funk né? gospel, samba gospel, funk gospel, né, cara, e tal. Então não existe, não é um denominador para toda a música cristã, é apenas um estilo musical específico negro criado no começo do século passado, assim assado, com coral, era diferenciado, o pessoal fazia tinha sido um cantor que repetia uma frase, demais coral repetiu, enfim, contou todo um breve relato, mostra alguns vídeos para a pessoa entender, né, cara. No Brasil, música cristã contemporânea seria o correto falar, né, cara. Então foi bom porque realmente aí justiça tem que ser feita, o trabalho foi muito bem feito, o Steve Hernandes, ele foi um cara que a Igreja Renascer e as suas bandas na época realmente aí encorajaram e acabaram de completar uma obra que havia começado com Janice de Rebanhão e outras bandas da época, né, cara? Realmente aí os jogos... O Abud, né? Sim, o Abud era o sócio na gravadora e tal, né? E outro fato interessante que as pessoas não sabem, por exemplo, mesmo que acompanha a música cristã, a maioria também não se atenta a isso, o Steve Hernandes, ele é um cara muito, muito esperto, realmente muito inteligente. Ele via que o grupo precisava ter um diferencial musical realmente para alcançar, né, cara? Ele não viu um cenário musical, um produtor musical à altura do que ele queria realmente fazer. Não que não fossem capazes, mas simplesmente estavam já estavam muito dentro da cena cristã e dentro daquela cultura evangélica. Então os caras não tinham uma visão musical de produtor do qual ele queria para impactar realmente aí fora. Aí ele contratou um camarada que anos depois ficou muito conhecido no Brasil afora, porque foi jurado de vários programas, por exemplo. Se você pegar todos esses primeiros da Renascer, está lá assim, produção, produtor, estúdio lá, está lá o Ricardo Bonadil, né?
Ele, na verdade, que produziu todos os primeiros LPs. Ricardo Bonadio, para quem não sabe, é o produtor de bandas como Raimundos, NX0 e tantas outras bandas que estouraram. Um dos maiores produtores dentro da cena rock secular, né? Ou, de modo geral, música, enfim. E ele foi o produtor das bandas cristãs, então. O Hernan chegava, põe essa banda no estúdio e faz ela soar como uma coisa diferenciada realmente. E realmente você ouvia, na época, Oficina G3 e outros grupos de resgate, era uma coisa muito diferente do que a gente ouvia em toda a música evangélica que estava acontecendo no momento. Era uma banda com nível a mais. Um dos expoentes desse período é o Cats Barnett. Eu vejo um álbum dele lá atrás aí de você. Isso, né? Daqui atrás, o famoso Revolução. Brother, né? Brother. Revolução. Eu sou um cara que ouço, apesar de trabalhar com tecnologia, trabalhar com música digital e tudo mais, eu sou um cara que gosta muito de ouvir ainda LP. Você vê, ele tem um toca-disco ali, né? Tem LP, eu ouço muito LP. Eu gosto muito da música analógica até hoje, né? A sonoridade é outra, né? É outra. Então, foi muito bom. Acredito que embalou uma mudança muito grande, né, dentro das igrejas, influenciou muito a mudança nas igrejas, no sentido de se esmerar para aprender a tocar melhor, e jovens começaram a ter coragem de empunhar uma guitarra e vão fazer um trabalho mais bem feito e tal. Né? Claro que o prejuízo, por outro lado, foi grande também. Claro, é tudo uma balança. Né? Hoje em dia, por exemplo, o nome gospel é um nome desgastado, o seu nome já está um nome que as pessoas, a maioria, não querem nem ouvir falar. Virou uma coisa está associado ao comércio, né? Ao comércio, exatamente, está associado ao comércio. Então, quando você fala gospel, a pessoa já imagina que são pessoas que estão apenas interessadas no comércio, é um profissional simplesmente, né, cara? Então você destacou aí o aspecto positivo e negativo, e eu fiz a pergunta sobre como você vê o gospel, que você fez essa ressalva aí do nome do termo gospel, mas aquilo que nós convencionalmente chamamos de gospel, como você vê atualmente as bandas de hoje, desse cenário, e não mais aquelas da década de 90? Uhum. As bandas que eu tenho ouvido e pesquisado e conhecido, alguns amigos me indicam, eu acho que tá um cenário muito bom, tem bandas boas, não tem gente de qualidade fazendo um trabalho bem feito. Sim. E tal. Eu acho que atualmente há uma massificação apenas de estilo musical. Isso me traz um pouco de incômodo de ouvir algumas coisas. Hoje tudo convergiu para o worship, né? Então o negócio assim musicalmente mais falando, mesmo, né? Exatamente, é um negócio enfadonho e chato de ouvir, né? Se você vive só dentro daquele contexto, daquele círculo evangélico, para você o que lançar tá bom. Mas se você tiver ouvidos para ouvir outras coisas, você começa a não gostar, né, cara? Então, assim, há muitos grupos bons, mas a maioria deles não tem espaço. E como tudo que eu vejo por worship hoje, grupos com música contemporânea, seja rock, seja jazz, seja outra coisa, não acha quase espaço dentro da cena cristã para se apresentar simplesmente, porque tudo tem que estar worship, vamos assim dizer. Aliás, e essa coisa do inglês, né, cara, dominar, eu também acho muito chato isso, tá ligado? Não mais tem mais igreja agora, church, worship, né, louvor, pô, sabe, desnecessário, né, cara? Eu acho que eu sou um cara que gosta de valorizar a língua portuguesa, então eu acho bacana ainda. Mas enfim, eu sei que tudo isso acompanha o lance do marketing, né, cara? Sim. E começou lá em 90. Então, repetindo, tá bom, não tá ruim a cena, há trabalhos bons. Porém, a maioria dos trabalhos hoje, musicalmente falando, tô falando, tá, gente? Não estou falando do caráter do cantor, da sua integridade, até porque não conheço a maioria deles, não posso de maneira alguma, tem que deixar isso bem claro. Estou falando apenas como um cara que trabalha com música, que ouve, que distribui música, enfim, que produz, né? Então, tem muita coisa boa, mas muita coisa, musicalmente falando, irrelevante. Tá? Letras simplesmente repetitivas, muitos clichês, muitos chavões repetidos, né, cara? Que vai desde a música até o visual. Muita coisa muito parecida, nada assim que, se eu for ouvir com o ouvido, como sempre costumo ouvir com o ouvido do cara que não é daquele meio. Né, cara? Quase pouca coisa me chama atenção, na verdade, nesse sentido. Se eu for olhar com aquele olhar, né, do crente que tudo, ai que bom, aleluia, tá, eu vou gostar de muita coisa, mas se eu olhar por esse olhar, vou ouvir um trabalho aqui para apresentar para um amigo meu que não conhece nada da cena cristã. Eu não tenho muita coisa que me anime hoje a parar, tirar meu tempo e ouvir, no sentido da relevância. Você concorda que o resgate seria um diferencial, então, nesse contexto aí? Sim, bandas como Resgate ainda carregam, né, dentro da sua essência, um diferencial dentro da sua letra, da sua proposta. Eu gosto particularmente de música que me fazem pensar. Eu gosto de música com letras que me fazem pensar. Né? Eu não sou um cara muito levado pela emoção na música, no sentido assim, eu não priorizo a emoção. Então, para mim, não adianta uma melodia
muito melosa e uma letra repetitiva se ela não me traz uma coisa que eu não consigo pensar. Então, Banda como Resgate são letras que eu pego e eu ouço e aquilo fica martelando na minha cabeça, uma frase, um tema lançado ali, aquilo me faz remoer por semanas, de repente. Eu uso, às vezes, as músicas para me inspirar a escrever algum artigo, alguma crônica, alguma coisa. Então, né, então, o cara repetir Jesus 1000 vezes, aquilo ali, como um mantra e tal, Nem particularmente... Jesus aguenta, né? Então, pô, se o cara quer ouvir, perfeito, vai em frente, irmão. Mas, poxa, isso para mim realmente não me encaixa. Então, bandas como Resgate são bandas com um diferencial, sem dúvida alguma, que ainda estão aí guerreando, né, cara? Porque é uma guerra, na verdade, muito grande para permanecer num ambiente onde não há espaço para esse tipo de música, praticamente, atualmente não há, praticamente. Tá. Eu vi uma foto no seu Instagram de um workshop, uma exposição, na verdade, de LPs, acho que cassetes também, em que você queria permitir que as pessoas tivessem contato com esse universo analógico, né? E eu vi ali a capa de 2 LPs, se não me engano, um do Vencedores por Cristo e outro do Grupo Semente. Também em São Paulo, né? Tudo está em São Paulo, né? Esse tudo movimento chamado gospel e o pré-gospel aí com Milad, VPC, tudo em São Paulo. É verdade. Qual a sua relação, assim, em termos sonoros, de gosto mesmo, de audição, com esses grupos que eu mencionei? Milad, VPC, Semente, Mensagem, enfim. Sérgio Pimenta, João Alexandre, Jorge Camargo, essa turma boa aí. Essa turma boa, rapaz. É uma ligação muito interessante, porque, na verdade, eu nasci no ambiente pentecostal, onde a gente ouvia somente os cantores pentecostais, basicamente, que tem aquele estilo próprio já, né, de cantar. Né? Eu estou falando de clássicos da música, tipo Zé de Paulo e outros cantores, né, cara? Vitorino Silva. Vitorino Silva, né, cara? São pessoas maravilhosas, evidentemente. Eu até hoje gosto muito e aprecio. Porém, quando eu conheci trabalhos diferenciados como Vencedores por Cristo, isso falando da década de 80, foi um choque muito grande, cultural, musical. Primeiro porque eles exploravam um tipo de música que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? A MPB, aquela coisa toda. As letras com uma carga muito forte, poética, mas também com uma simetria de temas muito bacana, diferenciados, né, cara? Eu descobri realmente ali um novo universo, né? Então fez um diferencial muito grande. Quando eu ouvi isso na década de 80, trabalhos interessantíssimos, aquela série Louvor que o Vencedores lançou, é maravilhosa. Eu considero um grupo dos mais importantes da cena cristã dos anos 70 e 80, os mais influentes. Aliás, influenciou toda a enologia dessas décadas, né, cara? Então, a minha relação é de muito carinho, realmente. Eu tive a oportunidade de assistir algumas apresentações na época, poucas, mas algumas bem interessantes. O Grupo Sementes, que é um grupo justamente dos dissidentes já do Grupo Vencedores, né, que saíram da equipe, juntaram aquela galera, né? Um outro cara que é um grande ícone da música cristã, João Pimenta, que fundou justamente o Grupo Semente, que nos deixou. Um poeta do nível fantástico musical e como compositor. Né? Então, a minha relação é a melhor, uma das melhores referências que eu posso dar para alguém que quer conhecer música cristã, com uma qualidade musical sonora incrível, realmente, com letras incríveis. Aliás, para você ter uma ideia, um tempo atrás, no Twitter, né, do Ed Mota, um cara que eu já troquei algumas conversas com ele, poucas conversas, mas já trocando umas ideias, ele falou... Ele falando, elogiando que alguém presenteou ele, adorou o LP do Vencedores por Cristo, um LP dos anos 70, não lembro se é o Louvor 2, eu acho. Né? Ele que é um colecionador de vinis, né? Exatamente. Ele falou, cara, a sonoridade desse grupo é muito boa, cara, a qualidade musical é muito incrível, cara, poxa. Então, assim, eu fico satisfeito porque, de repente, eu fico pensando, não é só o meu ouvido de pessoa que nasceu na cena, mas alguém de fora realmente tá provando que realmente há uma qualidade nesse trabalho, né, cara? Então, eu já vi o Ed elogiar o João Alexandre, dizendo que ele é o ninja do violão. O João Alexandre é outro grande amigo pessoal que eu tenho, rapaz. Tivemos muitas caminhadas já, né? E aí ele costuma brincar comigo, falando, não, atualmente ele é um cara que arrumou muita treta por causa das letras dele também. É um cara revolucionário. É proibido, né? Proibido pensar, né? Música pra cima Brasil, música falando do país numa época próximas à direta já e tal, aquela coisa toda. E foi muito... E por ele cantar essas coisas que não é aquela coisa tipicamente só para alimentar quem está dentro da igreja, mas levar a pessoa a pensar, ele já foi taxado de escrever músicas não espirituais, por exemplo. Né? Ele escreve, a morte se esconde atrás dos templos, olha só. Que provocação. Exatamente. Ele fala, não, atualmente eu não quero ter razão, só quero ser feliz. Vaidade
no comprimento da saia, né? Ele dizia isso, Sim, sim, vaidade sim. vaidade no comprimento da saia e no cumprimento da lei. É isso. Vaidade no comprimento da Exatamente. saia e no cumprimento da lei. Tudo é Exatamente. vaidade. E quando ele se apresentar, ele sempre costuma falar, a gente não apresenta como olha, ele fala assim, olha, eu não quero que chame o grande fulano. Se é grande, não é servo. Se é servo, não é grande. A Angélica está aqui dizendo que é uma geração rica demais, sem comparação. Concordo, Angélica, e creio que o Naldo também concorde com isso. Com essa Sim, teoria. sim, Jéssica, com certeza. Você falou aí há pouco, nós perdemos muita gente boa, né? Falamos do Janires, o Jairinho não mencionamos, mas é um outro cara que ali com Elo deixou o seu legado, e o Sérgio Pimenta, que foi essa figura ímpar, Sim, né? O sim, ícone da nossa sim, música, que sim. alguns chamam de música de MPB cristã, né? É, Seria exatamente. o pai, o mentor de tudo isso, né? É. Agora, Deu, voltando ao Janires, sim, você disse que conheceu pessoalmente, teve ali sim, alguns encontros, você tinha uma banda na época, sim, então, sim, enquanto o Rebanhão, né, ministrava, vocês estavam ali também. Você não sim. falou o nome da banda, quer falar? Pode falar? Pode Da falar sua. sim, pode falar sim. Qual é o nome? Chamava-se Metanoia. Metanoia. Olha, Metanoia. Não, não chegamos a gravar nada, gravamos acho que uma fita demo que acabou se perdendo na época, né? Lembrando que era muito difícil na época você gravar alguma coisa, e que num estúdio, eram caros os estúdios na época, tudo analógico. Não era hoje você teve uma na tua outra casa num Metanoia em estúdio. São Paulo depois, de rock, Foi, década a de Soraya 90. Moraes. Soraya Moraes era Né? vocalista. Foi, lançaram um ou dois LPs, isso no começo dessa revolução que aconteceu em São Paulo com a música chamada gospel, né? A Soraya Moraes participou de um chamado metal. Não foi muito criativo. Tive outros grupos mais polêmicos, né? Eu montei um grupo de punk rock chamado Ex-Dedos Amarelos, né, cara? E foi uma coisa Sério. horrorosa. Né? Claro, o pessoal, os irmãos ficavam no horror, que entendiam o porquê. Não, não, Ex-Dedos Amarelos, os caras não entendiam. Arrumei umas confusões boas. Então, eu também não facilitava para os irmãos, né, cara? Essa é a verdade. Então, mas eu falava do Janires, Sim, você teve convívio mesmo de conversas, e como era o Janires? Todo mundo é muito curioso para ouvir sobre o sim, Janires, sim, era uma, sim, sim. uma espécie de Raul Seixas da fé, né? Exatamente, cara. O Janir mais que aproximou do maluco beleza pelo seu jeitão. Era um cara muito simples. Era um cara. Pensa num cara totalmente despretensioso de Despojado, né? questões. Tanto que, quando ele faleceu, a única coisa que tinha do Janir pessoal dele era o violão dele e uma malinha com algumas roupas, mas nada. É um cara que não tinha nenhum tipo de desprendimento, pretensões comerciais com o seu trabalho e tal. Era um cara totalmente muito voltado para a arte de modo geral, como forma de alcançar as pessoas. Era um cara muito simples, era um cara escalado, não era um cara de falar muito necessariamente, era um cara calado, mas um cara muitíssimo gentil. Janeiro é um cara muitíssimo gentil, um cara maravilhoso. Tem inclusive um episódio que passei com ele, com a galera. Nós estávamos no Rio de Janeiro e nós íamos para um outro bairro. Fazia muito evangelismo de praça na época, era muito comum na década de 80. Hoje não se faz mais isso, né? Coloca a banda Uhum. na praça, e a gente toca lá e canta, a galera vai chegando, se compartilha alguma coisa, aquela coisa toda. Só que nós fomos de ônibus, na verdade. Fomos de ônibus, né? Eu, mais uma turma com ele. Mas nós dois se destacavam mais, Janice, porque andava com cabelo de bozo, né, cara, desse tamanho assim, grandão, né, cara, e eu no cabelo ele aqui nas costas, meu cabelo tá curto Olha, hoje, meu cabelo era literalmente quase na cintura, parecia, né, aquele xamã, aqueles índios bolivianos, aquelas coisas todas, né, cara. Aí nós sentamos no ônibus, quando de repente a polícia parou o ônibus e entrou, né, de ter acontecido algum assalto próximo, procurando alguém, que é muito comum no Rio de Janeiro até hoje, infelizmente. E aí, cara, a polícia olhou nós dois e falou, esses caras, né, mano? Já foi direto em nós, né, cara? Documento. Nisso, o Janires andava com uma bolsa de couro na época. Ele pegou a bolsa e lá dentro abriu o guarda ver. E para super do guarda não tinha absolutamente nada a não ser a Bíblia. Né? só. Só isso. Aí o guarda virou para o outro que estava lá na entrada, guardando a entrada do veículo, né? Falou assim, tipo assim, sossegados, eles são Bíblias, que era a gíria do cara que é Sim, crente, né? crente, né? Aí ele foi indo embora. O ônibus estava lotado, não tinha pessoas em pé, mas estava cheio o ônibus, né? Não é que ele virou para ir embora, o Janir chamou ele. Por favor, vem cá. Falei, vai, Janir arrumou para a cabeça. O que esse cara vai fazer agora? Aí o guarda virou assim, desconfiado, e falou, por favor, o senhor vem aqui, eu abro a minha bolsa, o senhor vê aqui a palavra de Deus, só acho que o senhor vai sair daqui sem que eu lhe fale alguma coisa a respeito. Né? Tinha que ser o Janires, né? Aí ele ficou totalmente desconcertado e tal, parou então para ouvir, ele já abriu a Bíblia, né, cara, leu para ele, né, alguma coisa, comentou com ele alguma coisa e saiu, ele agradeceu e tal, a pessoa do ônibus aplaudiu, foi uma coisa meio surreal, assim, né? Falei, pô, ainda bem que
Não, É não, não. surreal. Então, assim, era um cara extremamente, assim, vamos dizer assim, de atitudes contrárias àquelas questões óbvias que a gente espera que pessoas tenham muitas vezes, né? Eu ouvi dizer que ele não subia ao palco sem antes dobrar os joelhos para orar, né, cara? Perfeitamente. Sério com Deus, né? Eu participei de algumas apresentações do Rebanhão em que a gente fazia uma oração com o rosto no pó, literalmente, né, cara? Tinha um tempo ali só a gente, o pessoal que estava, não só a banda, mas outras bandas que quis apresentar, a equipe, enfim, você estava dando apoio, né? Pessoal do som, aquela coisa toda, sempre com muito temor, realmente. Mas aquilo, mas as pessoas, infelizmente, na época só ouviam a irreverência das letras e o tamanho do cabelo da gente. Né? Não prestavam atenção no que a gente fazia, na mensagem, né, cara? Então, quem soube aproveitar, aproveitou, né? Outros, depois de muito tempo, que foram entender realmente, poxa, era legal que ele trabalhou. O próprio, aliás, o João Alexandre conta isso, se você me interessar, ele vai confirmar isso que eu estou te falando. O João Alexandre era um cara que combatia o Rebanhão na época. Ele não entendia muito. Combatia o Rebanhão? Combatia, sim, chegou a falar mal do Rebanhão, mas depois alcançou ainda em vida esse novo entendimento sobre tudo que acontecia e procurou pessoalmente eles e pediu perdão a eles. O próprio João pode te garantir essa história que eu estou te contando, né? Ele próprio chegou. Eu já vi um vídeo do João fazendo uma alusão muito positiva ao Janires. Me parece até de uma questão financeira, se eu não estou equivocado aqui. Ele faz uma alusão assim de como o Janires chegou junto e ajudou e tudo mais. O Romo Peterson, conhece, né? Nosso pastorzão aqui. Dizendo que nós dois estamos revolucionando as lives. Ô, Romo, isso é um prazer, cara. Que bom. O Janires falava muito sobre céu, né? Sim. Foi por isso que ele foi tão cedo. Ele falava demais, quase todas as letras falavam do céu, que é uma coisa muito incomum nas letras de uns tempos para cá. A gente não ouve ninguém mais falando sobre volta de Jesus, né? E é interessante que a conferência, a Eclésia.tech aqui, fala de conectados até que ele volte. Até que ele volte. Esperando essa essência aí. Sim, com certeza. O Janires é um cara que assim, sempre utilizou muito o céu. Inclusive, uma das últimas composições dele, ele fala que ele está indo viajar. Curiosamente, soa como se estivesse mesmo fazendo uma profecia de si próprio, né? Que ele está indo viajar, que o tempo dele tinha terminado, alguma coisa assim, a última letra. Eu não me recordo o nome da música em algum momento. Estava na Banda Azul na época, ou não? Não, ele não estava na Banda Azul mais. Ele tinha se desligado da Banda Azul já e fazia um trabalho esporádico sozinho, realmente, na verdade. Né? Na verdade, a Banda Azul ele apenas ficou durante apenas um trabalho, no seu primeiro LP, no Espelho nos Olhos. Né? Depois disso, a banda continuou, mas o Janires não estava mais no grupo. O Janires participava muito em Belo Horizonte, onde ele foi morar, né, nessa época, dos trabalhos do chamado MPC, né? Mocidade para Cristo, que é o Som do Céu, que é um evento assim, o Som do Céu é uma espécie de Woodstock, né, cristã, no Brasil, que pouca gente teve a oportunidade de conhecer esse festival, perdeu uma época muito bacana da música cristã, cara. E o Jandir gostava então de se apresentar sozinho, ele, aquela galera, os amigos se reuniam com ele e tal, né, cara, ele fazia então a apresentação sozinho. Quando ele morreu, ele não estava mais com nenhum grupo, na verdade. Ok. Como historiador e pesquisador, né, escritor, você com certeza é um bom leitor. E aí, eu observando o seu Instagram, encontrei 2 posts, né, que tratam de livros. Um deles com esse livro aqui, ó. Olha como é que eu estou trazendo tudo para a live que você apresenta. Nós estamos afinados. Você veio armado realmente, cara. E o outro livro, esse aqui, ó. Esse aqui, sabe qual? Imagina? Tem alguma noção de qual seja? Não sei, não tenho ideia. Realmente, rapaz, você realmente pegou na veia, né, cara? Anarquia e Cristianismo, Jack Anarquia e Cristianismo, exatamente. Anarquia e Cristianismo, cara. Olha, são dois temas incríveis para se debater, cara. Para fazer várias lives sobre isso. Agora, eu confesso que são livros que ainda não li, tá? Comprei, adquiri, mas não li, está na lista. Agora, o nosso tema, eu não sei se você conhece esse livro aqui, ó, que tem tudo a ver com o assunto História da Música Evangélica no Brasil. Sim, conheço. Conheço o autor, inclusive. Salvador livro. Sim. A primeira capa original, vou mostrar para você, ó. Tá aqui, ó. Olha só. Esse é o livro. Essa é a capa original, o primeiro original que saiu, né? Depois mudaram a capa, tá? Né? É o Salvador de Souza, um grande amigo que mora em Brasília. Olha, que legal. É o outro livro que eu tenho que ler. Sim, é um livro muito bom. Eu vi um outro livro aí do Antônio Carlos Costa, Convulsão Protestante. Esse eu não tenho aqui na biblioteca. Tá, Convulsão Protestante. Sim, muito bom. Dele também.
Ah, sim, ótimo, ótimo livro também. Tem Você um não cara li, que tem né? que ser lido, né? Tem que ser Sim, lido. sim. Eu sou um cara, um leitor compulsivo. Eu gosto muito de ler, realmente, porque eu acho que a leitura ela proporciona um tipo de reflexão que acho que nenhum outro tipo de situação eu consigo ter, sabe? De eu remoer aquilo que foi que eu li, aquele processo é melhor na minha cabeça quando eu leio a questão visual. E eu gosto ainda muito do livro, do folhear realmente. Né? Eu Eu também. leio muita coisa pela internet, mas ainda sou muito fã do livro físico, né, cara, do Livro é papel. sensorial, né? Tem cheiro, Sim, né? sim, Coisa do sim, sim, tato. sim, exatamente. E a leitura, ela proporciona um enriquecimento fantástico, né, cara? Eu sempre encorajo as pessoas com que a leitura é um exercício. Você não tem hábito de ler? Lê alguma coisa pequena, um livro curto, lê uma coluna de jornal, lê alguma coisa. Depois, com o tempo, você vai lendo mais, vai lendo mais, vai lendo mais. Inclusive, eu estou no meu... Uma das coisas que eu fiz aqui onde eu moro, né, na região aqui, eu fiz alguns sarau, né, cara? Fiz algum sarau de cristão, com cultura cristã, envolvendo poesia, música e literatura, né, cara? O pessoal não... Maravilha. Porque o pessoal... eu não queria fazer dentro do círculo religioso, eu fiz um modo aberto para quem quisesse participar, né, cara? Chamado música, chamado Poesia e Alma. Fiz algum tipo de... debatendo um pouco sobre toda essa questão, usando os livros como fonte de encontro, né, leitores e tal. Naldo, a gente tem apenas 7 minutos, então a gente vai ter que remir o tempo aqui. O Vamos pastor Romulo está rever. dizendo o seguinte: o DJ Naldo precisa nos ensinar essa tecnologia de fazer live na parede. Este blog é super-herói. Chique seu Romulo, né? Esse Romulo. Eu com as suas sacadas. Naldo, você tem uma passagem por uma série de rádios, né? De emissoras Tenho, e também de tenho, TV. Você poderia citar tenho. quais, em qual hoje você trabalha? Qual, Posso sim. o que você Posso citar desenvolve sim. hoje? Posso citar. Atualmente eu trabalho, oficialmente, né, eu trabalho para outras rádios, mas aquela realmente mais importante é a Rede Aleluia, né, que é do Sistema Record, de rádio e TV. Né? É justamente o braço religioso do pessoal da Universal. Tem uma rede de rádio com quase 100 emissoras no país todo, né, cara? Eu trabalho para essa rede chamada Rede Aleluia. Né? Eu trabalho para ele já há 7 anos, né? Mas eu passei por outras emissoras. Na verdade, eu trabalhei pouco para emissoras cristãs, na verdade. Muito pouco, né, cara? Então, eu trabalhei na rede metropolitana, trabalhei em rede Bandeirantes, trabalhei em rádio e TV Bandeirantes, né, apresentando vídeos e também fazendo rádio, né? Rádio Cultura, trabalhei em Rádio Cultura. Trabalhei muito tempo como correspondente também internacional de outras rádios. Aliás, trabalho até hoje para uma rádio chamada a WKCR, é uma rádio da Universidade de Columbia, em Nova York, Que onde tem legal. o programa mais antigo de música brasileira só de MPB, mais antigo na América, é feito nessa rádio, a rádio da Universidade de Colômbia. É um programa chamado Som do Brasil. O programa existe há mais de 35 anos, né? Então, toda quarta-feira o programa vai ao ar, apresentando sempre com cantores e gente da pesada, né? Ele vai lá, já foi lá desde Tom Jobim até Djavan Wilson, comparece no programa, né? Então, eu sou correspondente deles, né? Sempre, quinzenalmente, eu mando um boletim falando sobre o que está acontecendo no Brasil, na música brasileira, MPB, essa coisa toda, né? Falando um pouco sobre isso, né? Essa rádio. Trabalhei na Bola Rádio, trabalhei muitos anos apresentando o Classic Hits. A Bola Rádio é uma das rádios, web rádios mais expressivas do país atualmente, dentre as web rádios cristãs, né? É um programa Classic Hits, muito bacana. O programa foi 7, 8 anos apresentando esse programa. Agora demos um hiato, mas mais pra frente nós pretendemos voltar com esse trabalho. Então foram várias emissoras que eu passei, realmente, várias emissoras de rádio e TV. Sempre vivi muito na mídia, né? Vivo basicamente desse trabalho de mídia. Tá. E nós aqui em parceria, né, a igreja, a Sim. iOrganic Church, desenvolvemos um trabalho em Cabo Verde, com uma rádio online, né, uma web. Sim. Pode falar um Perfeito. pouco para a gente nesses 4 minutos, né? Posso. Rapidinho, né, cara? A Rádio Notícia Sabe, para quem não sabe, quer dizer boas notícias, né? No idioma português local de Cabo Verde. E através do Romo Peterson, meu querido Romo Peterson, fez um convite daqueles irrecusáveis, né? Eu estou trabalhando com a produção dessa rádio, né? Produzindo vinhetas, spots e também colaborando com a grade musical. Enfim, construindo o que a gente chama, na minha parte técnica, de plástica da rádio, que é a cara da emissora, que dá característica, que dá jeito à emissora, né? Junto a mais uma equipe maravilhosa que tem lá, que nos auxilia bastante. Eu aqui do Brasil, o Romo lá nos Estados Unidos e o pessoal em Cabo Verde, né? São 3 países envolvidos, né? Então, eu como sou produtor também, né? Não sou só locutor, sou produtor de estúdio, então produzo spots, vinheta, aquela coisa toda, dando suporte técnico e suporte também na área musical, construindo essa rádio, que é a primeira rádio cristã
dessa ilha. É uma coisa fantástica você participar de um projeto pioneiro desse, né, cara? Primeiro a rádio cristã de um país, na verdade, né? Que maravilha. Naldo, gratidão total. Obrigado, Primeiro, obrigado, pelo Marcos. seu tempo disponível para esse papo, conhecer você, um privilégio, um prazer mesmo. E aí já deixo um convite para uma próxima live, vamos os nossos perfis aí pessoais conversarmos mais um pouco sobre a história da música. Combinado. E eu desejo uma boa palestra no próximo domingo, às 14 horas. Então, todos que nos assistem, domingo às 14 horas, o Naldo, lá no YouTube, no canal da igreja, estará falando sobre música digital, evolução ou revolução. Ou revolução. Isso, exatamente. Esse é o tema. Balada gospel. Você é o cara da balada gospel, já que você falou aí do termo gospel? Então, pois é, rapaz. É impossível, por mais que eu tente, é impossível fugir desse nome. A nomenclatura tá impregnada, né, cara? Eu faço música cristã eletrônica, cara. Eu gosto bastante também de manipular a música. Brinco até com o pessoal de estragar a música dos outros, né? De vez em quando, né, cara? Eu gosto dessa brincadeira pela proposta de manipular, da facilidade que nós temos hoje, acesso a muito tipo de softwares que permite você realmente recriar a música, inclusive, né? Mas fujo de muita coisa, viu? Fujo de muita coisa, viu? Estilos musicais que não me agradam, eu não toco. Tá certo. Naldo, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Obrigado, Marcos. Pela palestra no domingo. E obrigado. A todos que nos assistem, obrigado aí pela audiência, pela presença, pelos comentários. Eu volto no sábado para entrevistar o Jean Sibelius, para falar sobre música cristã também. Opa. Gente, abraço. Naldo, obrigadão, hein? Obrigado a todos. Valeu. Tchau, gente. Tchau.